motivações, mas a gente vai tentar entender pelas imagens que nós temos até agora, e o Américo Martins vai participar dessa entrevista, com um especialista que pode nos ajudar a entender pelo menos esse cenário, que é o piloto Enio Bial Júnior. Boa tarde, Enio, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Infelizmente, diante de uma tragédia, pelas imagens que nós vimos, que estão em todos os veículos de imprensa do mundo, nós podemos apontar algum fator que possa ter ajudado a causar essa tragédia? Porque o que nós vimos é que o avião decola, ele não levanta muito voo, o trem de pouso ainda está baixado e aí ele perde a altitude até colidir com o prédio. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, Américo. Bom, primeiramente, expressar o meu respeito às vítimas e a minha solidariedade aos familiares e entes queridos, amigos, né, que perderam pessoas queridas aí nessa tragédia da Índia. Como a gente costuma dizer sempre nesse tipo de evento, é muito prematuro tratarmos de qualquer hipótese ou qualquer causa desse acidente. Isso certamente será investigado, as equipes já estão, inclusive, trabalhando para recolher evidências, recolher informações ou peças até do avião, os gravadores de dados e gravadores de voz, para que se monte esse quebra-cabeças e a gente possa começar a entender o que é que houve nessa tragédia ocorrida aí na Índia. As imagens, elas são chocantes. A gente vai recebendo aqui, os moradores estão divulgando na internet. É claro, depois da checagem a gente vai vendo o momento em que esse avião ele vai caindo lentamente até que só sobre a fumaça e o fogo contamine ali a imagem. A gente está vendo isso ao vivo. Eu queria entender também sobre a probabilidade de uma pessoa sobreviver a um acidente dessa magnitude. Estamos todos aqui impressionados com a confirmação das autoridades locais de que há um sobrevivente e a CEO da companhia fala em feridos, dando a entender de que outras pessoas também podem ter sobrevivido. É tão chocante para a gente quanto para você essa informação? Sem dúvida nenhuma, Tainá. Nós conseguimos ver pela imagem o impacto que foi, o fogo. Há que se considerar que era um avião com muitos passageiros, um avião grande que iria fazer um voo longo. Ele estava decolando da Índia para ir até Londres, Gatwick. Então, certamente, ele estava carregado de combustível. Tudo isso compõe um cenário que se por um lado nos traz a felicidade de ter sobreviventes, realmente nos traz também surpresa, né? E esperamos que, dentre esses ainda que não foram confirmados, que ainda tenhamos outros sobreviventes. Há informações desencontradas, eu já li que houve relatos de que um passageiro teria saído pela saída de emergência, mas isso ainda não foi confirmado e no momento que a gente quer é justamente ter esse tipo de informação, que mais milagres tenham acontecido para que, dentro do possível, a gente tenha mais sobreviventes do que esse primeiro aí que supostamente teria sido resgatado ainda nesse avião. Mas, como você falou, é realmente surpreendente, é um milagre ter sobreviventes nesse triste evento aí. Américo Martins. Comandante, muito boa tarde, muito obrigado por essa entrevista. Eu queria entender um pouco melhor, acho que seria bom para a nossa audiência, ter uma ideia de como vai ser essa investigação, quais são os passos da investigação que já começou na prática. E, além disso, por que a agência de aviação aqui do Reino Unido, também dos Estados Unidos, estão enviando pessoas para lá? Fica melhor essa investigação com tantas agências? Isso não atrapalha um pouco ter muita gente fazendo essa investigação? Não atrapalha. Existe sempre um órgão responsável pela investigação. Nesse caso, deve ser
a autoridade indiana. Mas todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos, eles são convidados a participar e oferecer as suas contribuições. Por exemplo, o fabricante dos motores, o fabricante da aeronave, eventualmente até autoridades aeronáuticas e de investigação de pessoas que estavam a bordo da aeronave. Então, todos esses podem oferecer alguma contribuição que podem oferecer, eles serão convidados e isso é muito bem-vindo. Sempre lembrando que o objetivo não será apontar culpados, mas sim identificar eventuais oportunidades de melhoria para que nós tornemos a aviação cada vez mais segura. Então, como você me questionou, o que vai ser investigado? Tudo, desde a parte operacional, a parte, vamos dizer assim, material, mecânica, o treinamento dos pilotos, se eles estavam descansados, tudo isso é investigado para compor esse cenário e entender o que aconteceu. E como o Uribe muito bem comentou logo no início, não existe uma causa única. Então, vai ser montado todo esse cenário para que possamos tornar a aviação mais segura. Enio, esse é um primeiro acidente de um Boeing 787-8. Sempre quando as pessoas, os telespectadores assistem a esses acidentes, sempre gera uma onda de pânico, de medo da aviação. Não é comum que aviões comerciais desse porte sofram esse tipo de acidente. É muito raro, até para tranquilizar quem está nos assistindo, porque tem muita gente que fica apreensiva de pegar aviões comerciais. Não, a aviação é extremamente segura e, por mais paradoxal que possa parecer, acidentes acontecem e tornam a aviação ainda melhor. Então, uma empresa comercial como essa, que infelizmente está passando por esse momento difícil dessa tragédia, ela tem vários regulamentos e regras e leis que ela tem que seguir. Isso vai em todos os aspectos. Vai na parte da manutenção da aeronave, que é extremamente rigorosa, vai no cumprimento de regras, vai no treinamento dos pilotos. Tudo isso é feito e existe um arcabouço legal que torna a aviação extremamente segura. E por isso é que esses eventos são raros e, quando acontecem, eles nos pegam de surpresa. A grande verdade é essa. Queria que você explicasse, claro, a partir da sua experiência, Enio, sobre o Mayday, né? A gente tem a informação inicial, que eu acho que é um ponto também de partida para a investigação, de que os pilotos acionaram esse código radiotelefônico, né, usado internacionalmente para indicar perigo. Segundos antes da queda do avião se concretizar, a torre de comando não respondeu. Como é que funciona, né, o chamamento? Eu acredito que são 3 vezes, né, que o piloto precisa acionar essa palavra, indicar isso à torre de comando para que se entenda que a aeronave, a tripulação também, os passageiros estão sob perigo. O que mais, né, os pilotos fazem geralmente para dar essa indicação de que estão sob risco? Qual é, geralmente, ali a tratativa dada antes de um acidente como esse? Ou para evitar, né, em alguns casos? O Mayday em si, existem diferentes níveis, né, de emergência. Existe um nível que é o PAM-PAM-PAM, por exemplo, que é apenas para que os outros aviões parem de falar e você tenha prioridade nessa comunicação. O Mayday é o nível mais grave, diz que alguma coisa está acontecendo e é como se ele dissesse: estejam prontos porque a qualquer momento eu posso transmitir alguma informação ou pedir algum auxílio. Isso pode ser de todos os aspectos. Por exemplo, mantenham a pista livre que eu vou fazer um retorno de emergência imediato e eu preciso que a pista esteja disponível para que eu possa pousar. Outros aviões também, parem de se comunicar e me deem essa prioridade. Mas a comunicação, vamos dizer assim, é o terceiro nível de preocupação para um piloto em caso de uma emergência. Todo piloto é treinado, qualquer que seja o avião, para seguir determinadas regras e determinados níveis. A primeira coisa é pilotagem.
é o que se chama de, em inglês, aviate. Você, primeira coisa, tem que estar voando o avião. Mantenha o avião voando. Depois, navegue, isso, obviamente, para evitar uma colisão com o terreno, seja lá o que for, ou se estiver em altitude. Enfim, essa é a segunda regra, é navegar. E a terceira ação é se comunicar. Então, muito provavelmente, ainda mais considerando que era logo após a decolagem, o piloto deu somente um alerta e ele não respondeu às demais chamadas da torre, porque ele deveria estar executando alguns procedimentos para tentar solucionar o eventual problema que ele teve durante a decolagem. Porque a decolagem é um dos momentos mais críticos e mais treinados em simulador de voo. Então, todo piloto tem uma doutrina muito sólida para saber o que ele vai fazer se ele tiver uma emergência durante a corrida de decolagem ou logo após a decolagem. Então, ele identifica a emergência que aconteceu, cancela os avisos, porque a cabine também começa a soar uma série de alarmes que, se ele não cancelar aquilo ali, o distrai, então chama atenção com avisos sonoros, luminosos, ele cancela aquilo, identifica qual é a emergência, até a altitude de segurança. Ele somente verifica o que aconteceu e não toma nenhuma ação, e a partir daí, da altitude de segurança, é que ele começa a executar os outros procedimentos. Recolhimento de trem de pouso, o trem ele já recolhe de imediato. Recolhimento de trem de pouso, aceleração da aeronave, vai chamar um checklist e executar aquilo ali. Mas também nesse caso, pelas informações preliminares, o piloto nem teve tanto tempo, ou o piloto não, a tripulação, porque não é só um piloto, né? A tripulação nem teve tanto tempo de fazer isso, porque nos parece que ele não chegou a alcançar 700 pés de altitude para começar a poder executar os procedimentos. Então, foi algo realmente catastrófico que aconteceu, que só a investigação poderá nos dizer e dar caminhos aí para entendermos o que houve. É porque ele decola e depois ele vai perdendo altitude, talvez tenha tentado pousar, mas infelizmente a aeronave bateu em um prédio com estudantes. Nós conversamos com o piloto Enio Beal Júnior. Enio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Continuaremos falando muito sobre esse caso nos próximos dias e nas próximas semanas, depois da conclusão dessa investigação. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Muito obrigado à CNN, a vocês três, e mais uma vez a minha solidariedade às vítimas desse triste acidente. Obrigada, Enio. Até uma próxima.